consumo de água, né, muito grande. Então, o que a gente vai definir? Vamos definir meta para a gente reduzir esse consumo. Consumo de energia elétrica. Ah, eu gero muito resíduo, então vamos fazer isso daí. A estrutura organizacional também deve existir. É preciso que a gente conheça muito bem as responsabilidades de cada um, né, nesse item de atendimento da implantação dessa política do sistema de gestão ambiental. Integração da gestão ambiental nas operações da empresa. Né? Então, é como eu falei para vocês, vai utilizar alguma matéria-prima, como é que vai ser o descarte? É um resíduo classe 1, é um resíduo classe 2A, então tudo isso tem que ser avaliado, e aí entra a questão da saúde e segurança e a questão da gestão ambiental. A saúde e segurança, ela entra com aquele conceito de avaliação do produto para ver qual é o impacto que está utilizando. E a gestão de meio ambiente, né, a gestão ambiental, ela entra no conceito de qual é o impacto que vai causar ao meio ambiente no descarte desse produto. Então, isso aí eles entram em todos os processos da empresa. Então, qualquer processo que vai existir. Ah, eu trabalho num escritório, mas eu gero muito papel, então tem a geração de muito papel. Então, o que está sendo feito com esse papel? Ah, a gente está jogando no lixo. Então, isso aí é um impacto negativo no meio ambiente. Então, é preciso que faça algum programa relacionado a isso. Então, aí entra o conceito de gestão ambiental e saúde e segurança. Outro ponto é o procedimento para monitoramento, medição e registro, né, desses documentos. Então, assim como na gestão ambiental, existe também a questão na OSAS 18001 e na ISO 9001, porque é preciso que você monitore, né, os seus programas que você tenha, meça, né, para você fazer a avaliação. A medição é quantitativa ou qualitativa, né, depende. A gente já viu aqui na questão da avaliação de ruído, né, então são algumas avaliações que entram nesse conceito, né, de fundamentos da 18001 ou de meio ambiente, né, e registro. Então eu tenho documentos que são importantes que preciso manter, né, em arquivo, desculpa, documento não, mas algumas fichas importantes, por exemplo, avaliação de checklist de empilhadeira, que é exigido. Então, isso é um registro, precisa estar arquivado, então eu preciso ter o monitoramento desses registros. Ah, preciso fazer o checklist mensal de hidrantes, de extintores, então tenho que manter arquivado e tenho que saber onde localizar esses registros, tá? Então, tudo isso tem que estar definido muito bem em procedimento. Tenho que fazer ações preventivas e corretivas. Então, o que é uma ação preventiva? Então, a ação preventiva é quando eu vejo que tem um problema e antes daquele problema se tornar uma bomba, eu consigo fazer uma ação de prevenção para evitar que aquilo ali ocorra. Então, vamos supor, eu sei que numa área tem muito particulado, ninguém acessa ali, mas vamos supor que algum trabalhador vá desenvolver aquela atividade ali. Opa, se existe essa possibilidade de um trabalhador ele entrar numa cabine que tem muito particulado, eu preciso fazer uma ação preventiva para que aquele trabalhador, quando ele vai desenvolver aquela atividade ali, ele não esteja exposto àquele material e ele desenvolva alguma doença ocupacional relacionada à sua atividade. Então, eu vou fazer uma avaliação preventiva, tá? Na questão do meio ambiente, eu estou usando um novo produto químico, mas que o descarte dele é um descarte que pode causar um impacto ao meio ambiente. Então, vamos fazer uma avaliação preventiva para a gente evitar que aquele produto seja descartado de qualquer forma no meio ambiente. Então, se faz uma ação preventiva, né, para prevenir que aquele problema, aquele impacto ocorra lá na frente. A ação corretiva, né, como o nome já diz. Aconteceu, nego, então vamos corrigir para que aquilo ali não aconteça de novo, né? Então vamos corrigir aquele problema. Já teve trabalhadores que foram trabalhar naquele posto de trabalho ali e aí eles se acidentaram. Então vamos corrigir aquele problema. Então vamos fazer uma ação corretiva, né, com plano de ação, com registro, para que a gente consiga melhorar aquele problema que a gente entendeu, que a gente identificou ali onde o funcionário se acidentou. Problema questão do meio ambiente. Então, tem um produto químico que ele vazou e aí contaminou o rio. E aí o que vai ter que ser feito? Vamos lá e vamos fazer uma ação corretiva para que aquilo ali não aconteça de novo. Aconteceu uma vez, beleza, mas vamos corrigir para que não hajam reincidências, tá? Auditorias, né, também é de fundamental importância. Billy, bota aí, por favor. Então, as auditorias também são de fundamental importância. E a análise crítica, né? Então, auditorias, como eu falei para vocês, dos órgãos certificadores que vão lá e fazem as auditorias, mas também a empresa ela precisa fazer a sua auditoria interna. Então, é preciso que seja auditado para ver como é que está o andamento do programa. E a análise crítica é uma análise que vai ser feita, definida dentro de uma periodicidade, onde
as pessoas responsáveis pelo programa vão se reunir para ver o que é que está bom e o que é que está ruim. As metas que foram definidas estão sendo atingidas? Ótimo, então vamos falar. Tá, não estou conseguindo atingir as metas, então vamos fazer ação corretiva para isso. Então aí vai ser tudo feito dentro dessa análise crítica desse programa. Então se tem algum problema é preciso corrigir. Então é isso que se busca, a melhoria contínua. Além disso, é preciso que haja comunicação interna e treinamentos. Como comunicação interna? A gente chama muito de gestão à vista. Então, não sei se vocês já foram fazer algumas visitas, né, nessas atividades que a gente passou para vocês. Algumas empresas, quando você chega lá, tem lá a política estampada em algum ponto, né, tem aquele placar, né, de tantos dias sem acidente. Ou então, se ela tem uma coisa do meio ambiente, então tem lá os gráficos, né, de evolução, de atendimento a alguma meta de consumo de água, ou então de algum acidente que ocorreu. Então tem lá tudo definido para que os funcionários eles possam ver, né, os visitantes também, para ver que os problemas acontecem, mas aí a empresa ela consegue, né, fazer uma melhoria em cima daquilo ali. Então a gestão à vista é nesse conceito, para que todo mundo possa visualizar os problemas, né, ou as melhorias que estão sendo feitas. Então isso se chama de gestão à vista. E treinamentos, a gente já falou quando a gente falou do 8S, né, treinamentos, a gente quando falou de PPRA, PCA, né, PCMSO, todos os programas a gente falou muito de treinamento. Então treinamento é fundamental para conscientizar o trabalhador e os terceiros que estejam dentro da empresa. Então treinamento é fundamental em todos esses programas. Tá? Além disso, a comunicação externa e a relação com a comunidade. Então, não adianta eu fazer, né, tudo que eu faço de um bom trabalho se eu não comunico, né, a comunidade, se eu não tenho essa relação com a comunidade. É preciso que a comunidade ela conheça o meu trabalho, para ela saber que se um eventual acidente que ocorra, ela vai saber que eu estou fazendo a minha gestão, a gente está fazendo monitoramento para que a gente pensando sempre na preservação do meio ambiente, certo? E aí, a análise crítica, ela vai em todos os processos da empresa. Então, vamos ver lá, Billy. Então, a análise crítica, ela abrange todo o ciclo de vida de um produto, né, processo ou atividade. Como, por exemplo, a extração de matéria-prima. A gente falou aqui, né, alguém citou a extração de minério. Então, a extração de matéria-prima vai ser feita uma análise crítica, um estudo de impacto ambiental, vai ser tudo avaliado ali para que a gente consiga entender, desde a extração da matéria-prima até a eliminação ou disposição final dos resíduos que são gerados no processo. Então, tudo isso aí vai ter que ter um estudo, uma avaliação para que a gente consiga acompanhar passo a passo para saber qual é a situação que vai ter de impacto ao meio ambiente. Né? Então, eu estou falando para vocês aqui impacto. Né? Então, o que é o impacto? Então, impacto é o que a gente pode causar no meio ambiente. Então, a ação é a ação que a gente faz. Então, eu gero resíduos, mas a minha geração de resíduos, o que é que ela pode acontecer no meio ambiente? Então, ela pode contaminar o solo. Então, isso é um impacto ambiental que pode ocorrer. Tá ok? Então, a gente vai ter que fazer todo esse monitoramento aí, desde a extração, desde a utilização da matéria-prima, até a disposição final desses resíduos. Ok? Temos alguma pergunta, Tati? Não temos nenhuma dúvida. Então, gente, qual é o papel? A gente já falou aqui bastante sobre qual é o papel do técnico de segurança do trabalho dentro desses programas. Então, como eu falei para vocês, a OSAS 18001 era de fundamental importância para o técnico em segurança do trabalho. Geralmente é ele que vai ser definido como responsável, né, ou ele, ou o engenheiro que esteja na empresa, mas aí sempre, mesmo que seja um engenheiro de segurança, acaba sobrando boa parte para o técnico de segurança do trabalho, porque ele faz parte do SESMIT. Então, ele vai ter que fazer valer aquele programa da OSAS 18001. Vai ter que fazer todo o monitoramento, todo o acompanhamento daqueles programas do PPRA, PCMSO, que a gente já falou aqui. Tem a CIPA também que entra. A avaliação de risco é de fundamental importância dentro do ambiente de trabalho. E sempre passando isso para os terceiros, né? Então, os terceiros que vão desenvolver atividades dentro da empresa precisam conhecer o mesmo mandamento, né, que os mandamentos da empresa que ela define quanto à saúde e segurança no trabalho. É por isso que muitas vezes, quando a gente vai visitar alguma empresa, é preciso passar por uma integração, né? Então, durante a integração, que aí é feita das empresas, as empresas elas mostram, aqui a gente faz assim, 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 o conceito de acidente é esse, né? Então, tem que andar na faixa de pedestre, não é permitido subir em árvores, né? Nem utilizar barbas, os pontos, as áreas de risco, onde existe que não pode fumar. Então, tudo isso é definido, é falado na integração. Por quê? Porque existe esse programa, essa preocupação, né, com a saúde e a segurança do trabalhador.
seja ele funcionário ou terceiro. Tá? Dentro de 14.001, qual é a responsabilidade do técnico de segurança do trabalho dentro da 14.001? Então, na 14.001, o que é que cabe sobre a responsabilidade do técnico de segurança do trabalho? Se a empresa ela tem algum produto químico que ele é controlado por algum órgão, exemplo, Polícia Federal ou Ministério do Exército, é de responsabilidade do técnico de segurança do trabalho fazer o monitoramento ou o acompanhamento, né, de consumo desses produtos. Porque são produtos que podem ser, que muitas vezes, né, quando é pelo Ministério do Exército, são produtos que podem ser utilizados para confeccionar bombas, por exemplo, né, de detonação,